o templo, mas os muros e as cidades em volta estavam destruídos. Vamos fazer uma analogia com a nossa vida. Nós somos templos do Espírito Santo ou não? Você se considera como tal? Amém. Você se considera cheio do Espírito Santo? Você considera que Deus usa? A Daniela falou aqui, eu nasci para louvar a Deus. Irmãos, que frase bonita. Eu nasci, me tocou muito essa palavra dela. Eu nasci para louvar a Deus. Ah, irmão, mas será que Deus faria você para um dia louvá-lo? Seria você nascido para ser um vaso de honra, de honrar a Deus? Irmãos, eu acho que eu achei muito lindo essa frase que ela falou, eu nasci para honrar a Deus. Pois bem, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus ou não? Somos. Porém, muitas coisas ao nosso redor, às vezes estão destruídas, não concluídas, às vezes as coisas ao nosso redor não estão como nós gostaríamos que estivessem, certo? O templo está bem, mas a nossa volta não. Acontece isso, irmão? Acontece de você estar bem com Deus, fazendo a tua parte com Deus, buscando a Deus, mas a tua volta não estar bem? Seja pelas tuas coisas, pelas tuas atitudes profissionais, seja pela tua vida, pelos teus parentes, eu não sei o que, mas acontece isso? Lógico que acontece, né, irmãos? Acontece com todo mundo. A tua vida está bem, mas aquilo que está ao seu redor está destruído. E, irmão, quanto que nós passamos por isso? Pois bem, eu me lembro de Isaías, profeta Isaías, que ele diz assim, quando o anjo aparece perante ele fala assim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo que a sociedade que ele vive é uma sociedade ruim, uma sociedade corrupta, uma sociedade maldosa, assim como nós às vezes o somos. Mas ele está falando, mas eu vivo no meio de um povo impuro, no meio de povos de lábios ruins, lábios impuros. Mas na sequência ele fala, mas os meus olhos viram o Rei. Irmãos, olha que coisa linda. Não é assim? Você vive no meio de uma sociedade ruim, você vive numa sociedade de impuros lábios, você vive numa sociedade indo à corrupção, fazendo coisas. Irmãos, tem coisas acontecendo que você não faz ideia. Essa semana eu vi um negócio eles não falam muito porque muçulmanos, né? Eu vi uma coisa que eles fazem com crianças, meninas no Oriente e tudo mais. Uma coisa de assombrar. Meninas de 8, 9 anos já são destinadas a casamento e tudo mais. Bom, mas o mundo não está bem, certo? Eu me lembro de Davi também, que num determinado momento da vida dele, quando ele escreve um salmo onde ele diz mais ou menos assim: Senhor, eu vejo o ímpio do meu lado prosperando, eu vejo o ímpio se engrandecendo, mas não acontece nada comigo. As coisas estão difíceis, as coisas ao meu lado estão complicadas, elas não estão eficientes. Não estou falando com as minhas palavras, mas é mais ou menos isso que ele está falando. Por que o ímpio prospera? E ele, na sequência, ele fala assim: mas quando eu tirei o olho, estou falando com as minhas palavras, quando eu tirei o olho deles e olhei para Deus, eu vi o fim deles. O interessante é que no momento que você está focado naquilo, você está vendo aquela destruição toda, aquilo está te magoando, mas a hora que ele põe o foco em Deus, aí você vê o fim dele. É mais ou menos o que Davi fala. Pois bem, as coisas ao redor da tua vida, o inimigo tem te afrontado. Irmão, o inimigo tem perturbado a tua vida de tal forma que as coisas ao teu redor não estão bem. Seja
por um parente doente, seja por uma coisa que não acontece, seja por um milagre esperado, por um sonho que não acontece faz tempo. Tem isso? Opa, se tem. Pois bem, o inimigo está feroz, tá? O que precisa para isso se acertar? O que Neemias fez lá? Entra na presença de Deus. Senhor, eu tenho que tomar uma providência. Senhor, me dê graça. Ele entra na presença de Deus em oração e começa a buscar. Então, o que eu estou falando para vocês, igreja? Que é hora de tomarmos uma providência. É hora de entrarmos em Deus, para Deus, junto a Deus, com jejum e orações. Aliás, faz muito tempo que eu não faço jejum, preciso fazer. É hora de achar graça perante Deus, ou não? Pois bem, de que adianta este tempo estar bem, se tudo ao meu redor não está bem? De que adianta eu ser cheio do Espírito Santo, se a minha família não está bem? De que adianta eu ser uma pessoa que faça a minha parte, venha nos cultos e tudo mais, mas se o mundo ao meu redor está desabando, a minha igreja não está bem, meus familiares não estão bem, de que adianta isso, irmão? A minha vida não está bem, eu tenho buscado a Deus e o meu emprego não tem acontecido, meus projetos não estão indo, eu estou, vamos dizer, tem muita gente passando por necessidades, certo ou não? Tem que estar bem. O que eu estou dizendo com isso, irmão? Qual foi o título da minha pregação? Templos, porém, com muros ao redor, não é isso? Mas o que isso quer dizer? Que você, sendo um templo cheio do Espírito Santo, mas não tiver uma guarida, não tiver um muro ao teu redor, você pode ter certeza de uma coisa: o inimigo vai te afrontar com muito mais facilidade. Mas será, pastor? Todo templo precisa de um muro ao derredor, todo templo precisa ser cercado. Igreja, olha o que eu estou falando em nome de Jesus Cristo. Se você é templo de Deus, você precisa ter uma cerca ao teu redor, você precisa ter um muro ao teu redor, igreja. E eu estou falando isso em nome de Jesus Cristo. Eu senti muito forte: Senhor, eu vou pregar sobre Neemias de novo. Eu já preguei sobre isso em março, eu tenho marcado lá, mas eu vou pregar de Neemias. É necessário que você tenha um muro ao redor desse templo, igreja. Eu estou falando para você. É necessário que o teu templo seja cercado. Como é que se faz isso? Entra na presença do rei. Mas será que Deus vai ouvir a tua oração? Deus vai ouvir a tua oração. Bom, vamos lá. Pois bem, o problema é que a reconstrução do muro é algo fora de você. A reconstrução das coisas ao teu redor não é em você, é fora de você. Mas como assim, pastor? Por exemplo, se o meu emprego não vai bem, é uma coisa fora, não sou eu buscar ser cheio do Espírito Santo. É fácil, eu venho na igreja, busco, eu ajoelho, entro em jejum, eu vou entrar na presença de Deus. Mas ser abençoado financeiramente é algo que está fora, às vezes não depende de você, depende de outros, depende de providências que outros vão tomar a teu favor ou não, depende de uma enfermidade ser sarada, não está em você, mas está fora de você, depende de alguma coisa ao teu redor, certo? Pois bem, graças a Deus. Irmãos, o que Neemias faz? O rei dá autorização, o rei permite que ele vá. O que Neemias faz? Não basta isso não. Para onde eu vou passar por terreno inimigo. Para onde eu vou, igreja, em nome de Jesus, pega isso. Para onde você vai passar por terra de pessoas estranhas. Para onde você vai passar por terra dominadas por outras pessoas que não são vocês, que são fora de vocês. Então você precisa de cartas. O que você está falando, pastor? Na segunda-feira, quando eu falei sobre isso, eu falei: meu Deus do céu, o que Neemias está falando? Eu preciso de cartas para os reis, para onde eu vou passar. Eu preciso de autorização para que eles saibam que o rei está me mandando. Deus quer que esse templo seja reconstruído, assim como o rei Artaxerxes permitiria que esse templo fosse reconstruído. Foi reconstruído o templo, mas permitiria que também os muros ao seu redor fossem. Irmãos, a preocupação de Neemias é muito mais do que